Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Com você, Sheikh Rodrigo, direto do Centro Islâmico do Paraná, na Mesquita do Jardim Botânico, nessa série benéfica, o Islã em Foco. Mantenha o foco no Islã em Foco. Hoje nossa aula será, depois de nós termos um apanhado geral sobre o que é o Islã, o que é o Tawhid, o monoteísmo, as condições de La ilaha illallah, as condições de Muhammad, o mensageiro de Allah. Depois de entrar nesse campo que é a porta de entrada para o Islã, vamos então falar agora o contrário, né? O que contraria toda a construção, a base do Islã, que é a unicidade, que é o Tawhid. Vamos falar de hoje então do grande e do maior e do pior das desobediências e dos pecados que pode ser feito contra Allah, que é em árabe ashirk. Ashirk significa associar algo a Deus. Às vezes é traduzido como idolatria e também é traduzido como politeísmo. Porém, o conceito de shirk ele é mais abrangente que idolatria ou que politeísmo. Quando você encontrar escrito nos livros islâmicos algum pregador falando idolatria, politeísmo, quer dizer o shirk. Qual é o conceito de shirk no Islã? E vamos conhecer agora. Primeiro, a palavra shirk significa literalmente associar. Claro que você que está nos acompanhando já há algum tempo aqui nessa série Islã em Foco, você tem seu caderninho onde você anota esses conceitos, essas definições. Shirk significa então associar, compartilhar, atribuir parceiros ou semelhantes a Deus. Repetindo, shirk significa associar, compartilhar, atribuir sócio, parceiro no senhorio, na divindade de Deus e associar a Deus algo que não lhe diz direito. O conceito de shirk, para você ver que shirk é mais abrangente do que simplesmente falar de idolatria ou politeísmo. O conceito de shirk, associação a Deus, é associar algo na adoração, ou seja, compartilhar algo ou alguém na adoração exclusiva a Deus. Shirk, então, é compartilhar algo ou alguém naquele ato de adoração que é exclusivamente a Deus, ou seja, ou também colocar parceiros, semelhantes, intermediários a Deus, associar, criar sócios para Deus. Esse é o maior de todos os pecados. É o maior e o pior de todos os pecados. Todos os profetas de Allah, todos os mensageiros de Allah vieram com essa mensagem dizendo que ó povo, adorem somente a Allah e não associem nada a Ele. O que significa não associar nada a Deus? O que significa? Foi pedir, pede somente para Deus. Não pede para 2, nem para 3, nem para 4. Pede a proteção de Deus. Não pede para 3, 4, 5, 6. Vamos entrar nesses detalhes agora. Esse é o principal anulante do Islã. Sim? A pessoa que comete shirk, ela quebra o significado de La ilaha illallah totalmente. Inclusive o shirk é um pecado que Deus, louvado seja, Ele disse no Alcorão que Ele não perdoa. Por isso os profetas de Deus, os enviados de Deus, todos vieram com a mesma mensagem que era Ya qawmi abudullaha, ó povo, adorem Allah e não coloque parceiros, semelhantes, não associem em nada a Allah na adoração. Surata, anote esses versículos que eu vou falar para você. No Surata número 4, versículo 48. Sura 4, 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima. O Alcorão Sagrado fala e que Allah, Deus diz, que Deus não perdoa quem associar algo a Ele. E Ele perdoa, fora disto, o que Ele quiser. E quem associar na adoração, no senhorio, na divindade
de Allah algo ou alguém, então essa pessoa cometeu uma grande calúnia. E também no outro versículo, Surah 4, versículo 97, também fala que Allah não perdoa quem lhe coloca parceiros, sócios, intermediários na adoração. Fora disso, ele perdoa o que ele quiser. E quem cometer o shirk se desviou um desvio muito profundo. Surah número 5, anote, Surah número 5, versículo 92. Isto é o versículo 72. Esse é o tema de casa, tá? Fala o seguinte: Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Esse versículo fala: e quem associar algo junto a Allah, quem compartilhar com Allah aquilo que é exclusivo dele, ao seu senhorio, à sua divindade, Allah impediu, proibiu, vedou para ele o paraíso. E sua morada eterna será o inferno. E os tiranos não terão socorredores. Quem cometer o shirk, quem associar algo a Allah na adoração, botar intermediários, parceiros, semelhantes, dizer ó Allah e ó fulano, ó Allah, ó pedra, ó Allah, ó árvore. Quem fizer isto, Allah não fala que essa pessoa não entrará no paraíso e ficará eternamente no inferno. E chamou essas pessoas de tiranos, porque tem tirania maior do que Deus te criou, te formou e você dedica devoção, adoração, fidelidade para outro que não seja Allah. Surah 6, versículo 88. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Fala o versículo, depois de mencionar a história dos profetas todos, Surah 6, versículo 88. E se eles, hipoteticamente, que é uma hipótese, e se eles, os profetas, até eles, se eles tivessem cometido shirk na adoração, Allah não teria aceitado nenhuma das obras, ou seja, nem os profetas. E claro que os profetas não iriam fazer isso, mas Deus está dizendo, se até os profetas cometessem shirk, todas as obras que eles fizeram de boas ações, teria se perdido. O Corão fala, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. É aquela pessoa que comete idolatria, politeísmo, adora outro que não seja Allah, ora para outro que não seja Allah, ou compartilha Allah naquilo que é exclusivo dele, que se submete, que se entrega, faz o sujudo, faz o rukû, se inclina, adora, tem um sinal de devoção para outro que não seja Allah. Esta pessoa, todas suas obras não terão nenhuma validade aos olhos de Allah. E na Surah 31, o primeiro mandamento que o Luqman, Surah 31, leia, por favor, disse, Ya bunayya la tushrik billah. Ó meu filho, não associe nada a Allah na adoração. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esse hadith narrado por Bukhari e Muslim, no hadith de Abdullah ibn Mas'ud, fala o seguinte, Man mata wa huwa yushrik billah, dakhala an-nar. Quem morrer e ele associava algo a Allah, entrará no inferno. No outro hadith de Abu Hurairah, também está no Sahih Muslim, Man mata wa huwa la yushrik billah, dakhala al-jannah. Quem morrer e não associava nada a Allah, entrará no paraíso. E outro hadith Qudsi, que também está no Bukhari, que Allah louvado seja, diz o seguinte, ó meu servo, você enquanto me pedir meu perdão, voltar para mim em arrependimento, eu perdoo teus pecados, independente de que seja o tamanho dos seus pecados. Ó filho de Adão, mesmo que teus pecados atingirem o limite dos céus e da terra e voltar para mim pedindo meu perdão, eu vos perdoarei. Agora tem um versículo, a parte do hadith fala o seguinte, ó meus servos, Allah dizendo, ó filho de Adão, se o filho de Adão, se o ser humano vier diante de Allah com os céus e a terra completos de pecado, porém não associou nada a ele, Allah o perdoará. Então viu a importância do shirk, o perigo que é o shirk. O shirk, ele destrói tudo que a pessoa fez de bom, destrói a ação. E quem morre na condição do shirk
será no inferno eternamente. Não tem perdão. O que é shirk? Então, é dedicar algo a algo ou alguém aquilo que é exclusivamente de Deus. Compartilhar adoração, fé, confiança, temor, compartilhar com algo ou alguém aquele ato de adoração, devoção, interno, de coração e externo, aquilo que é exclusivamente para Allah. Como isso acontece? Adorar, cultuar, rogar, pedir, prostrar-se, direcionar-se com coração em adoração, orando para outro que não seja Allah. A pessoa pede para Deus: ó Allah, me proteja, me salve, me agracie, me abasteça, ó Allah, me traga saúde, e daqui a pouco, ó São Fulano também faça isso para mim, ó Sheikh Fulano faça isso para mim, ó Imam Fulano faça isso para mim. Isto é shirk. Porque aquilo que é exclusivo de Allah, para Allah, a pessoa está botando intermediário e parceiro. Imagina a pessoa, ela reza, jejua, faz o zakat, e na hora do aperto, tá morrendo afogada lá, sufocada, ela fala: ó Imam Abu Hanifa, me proteja. Ó Imam Ahmed Muhammad, me proteja. Ó Abu Bakr Siddiq, me salve. E Ali ibn Abi Talib, cure minha doença. Isto acabou com o Islã. Isso não é o Islã. Isso é o shirk. Os idólatras na época do profeta Muhammad, os mushrikin, eles diziam: Allah existe, Deus é o Criador dos céus e da terra. Mas eles colocavam o quê? Intermediários entre eles e Deus. Fala no Corão, Surah 39, nos primeiros versículos falam que a conjectura, a dúvida dos idólatras, qual era? وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. Nós não adoramos os ídolos, nós não botamos essas imagens, essas estátuas, não é elas. Elas são intermediárias, nós pedimos para as estátuas, pedimos para os santos, pedimos para os virtuosos, e daí Deus nos atende por intermédio deles. Isto é shirk. Isto é shirk. Então, tomar santo protetor, árvores, amuletos, objetos de culto, adoração, demonstrando devoção a isto é shirk akbar. Tira a pessoa do Islã. Os sábios classificaram o shirk em dois categorias. O shirk maior, quem fizer isto deixou de ser muçulmano, e se morrer nessa condição fica para sempre no inferno, na'udhu billah. Quem invocar o outro em vez de Deus, falar ou crer ou agir como se algo ou alguém fosse semelhante, sócio, parceiro a Allah, sendo que não há divindade que mereça adoração a não ser Ele. Todo mushrik, toda pessoa que comete shirk, ele ignora. Não é ignora do verbo ignorar no sentido que não sabe. Ignora no sentido de virou as costas. Que Allah é o Senhor do Universo. Que somente Ele deve ser adorado. Então o shirk maior tira a pessoa do Islã. Existe outra divindade a não ser Allah? Existe outro Deus a não ser Allah? Alguém cria e protege, dá a vida, a morte, além de Allah? Não! Então por que a pessoa pede para outro que não seja Allah? Então, não por nós. Se a pessoa quiser, olha, fulano sabe o futuro, fulano ressuscita o morto, fulano cultua, e se cultuar e dedicar devoção, fé, esperança para uma pessoa, ao colocando intermediário, ou a pessoa diz o seguinte: não, fulano lá, aquelas pessoas, aquelas pessoas nobres, aquelas pessoas religiosas, puras, decentes, eles intervêm. Deus planejou algo para as pessoas, mas se você pedir para o santo, pedir para o sheik, pedir para o imã, eles intervêm no plano de Deus. Isto é o shirk. Qual é a diferença entre nós e outras religiões, então, se isso não é shirk? Não é? Esse é o shirk maior. Todos os profetas vieram pregar isto, dizendo que isso é errado, e não é para nem pensar, nem sonhar fazer isso. E o shirk menor quer colocar amuleto. Imagina a pessoa, ela acredita que ela é o Criador, é o Senhor, o seu universo, fala Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, e coloca amuleto, simpatia,
Cordão, põe um cordão, isso aqui vai me proteger do olho grande. Põe um cordão, põe uma pulseira, isso aqui vai me proteger. Meu Deus do céu. Cadê Allah, o Senhor Todo-Poderoso? Allah por acaso disse que se você botar um cordão vai te proteger? Ou põe fogo, vou botar pedras, eu vou botar uma pedrinha aqui em casa, botar uma folha aqui que isso vai me proteger. Não, quem protege é Allah. É Allah. La hawla la quwwata, uma força pode não ser Allah. La ilaha illallah. Então o shirk maior, e tem o shirk menor é quando a pessoa ela acredita que se ela fizer isto ou tal coisa, ou colocar uma pedrinha aqui, ou uma imagem aqui, que se botar isto, Allah vai protegê-la ela através disso. Não, não pode. Então o shirk tem o maior, tem o menor, tem o shirk invisível, é chamado de ostentação ou exibicionismo. É fazer algo que a princípio é somente para Allah, um ato de adoração, porém ela faz o que faz esperando exclusivamente reconhecimento e gratidão, reconhecimento dos outros. É como uma pessoa que entra e for rezar Allahu Akbar e faz uma voz bonita, ela encena que está rezando. A oração é um ato de adoração. E ela encena esse ato de adoração, mas esperando que as pessoas o reconheçam ou elogiem, esperando como se ela estivesse dizendo: eu rezo, mas minha oração não é para agradar a Deus, mas minha oração é para que as pessoas me observem, me olhem e me reconheçam. Isso também é um tipo de shirk menor. Meus irmãos, o shirk é o pior de todos os pecados. O profeta de Deus passou 23 anos ensinando as pessoas o que é o monoteísmo, o que é o contrário do monoteísmo, que é o shirk. Ele disse para as pessoas: não me elogiem, não exagerem meu elogio, como fizeram com Jesus, filho de Maria. O profeta disse para não fazer imagens, não cultuar ele, não jure por mim, não diga se Deus quiser, e Muhammad também. Então o Islã puro é o monoteísmo, la ilaha illallah, e contar tudo que é o shirk. Temos que aprender esse assunto da religião, que ele é muito, muito importante. Esse é um pouquinho do conceito do shirk, vamos aprendendo, e até o próximo encontro, nossa série Islã em Foco. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.